Vamos, então, dar continuidade ao estudo dos répteis. A gente viu, então, na primeira videoaula sobre os quelônios, os testudíneas, né? E começamos a ver sobre os lepidossauros, né? Os lagartos. Então, a gente viu, né, as anfisbenas. E agora a gente vai começar a falar sobre as serpentes e depois os crocodilos. Então, mais uma vez, né, dentro dos lepidossauros, tem os esquamatos, nós temos na outra aula os lagartos e as anfisbenas. E agora as serpentes. E aqui, então, nós temos as serpentes, as cobras, né, que a gente fala, serpentes mais comuns, aí que a gente ouve falar, né, a cobra coral, tem um veneno potentíssimo. Existe a cobra coral verdadeira e a falsa, tá? Essa é a verdadeira, extremamente venenosa, né? A cascavel, enfim. Nós temos, então, a serpente de corpo alongado, né? Ausência de perna, não possuem pernas, né? E geralmente não enxergam bem, né? Então, tem umas que enxergam um pouco mais, outras enxergam um pouco menos. E uma das diferenças com os lagartos, que a gente já viu na primeira videoaula, é que elas não possuem tímpano, né? Os lagartos têm ouvido externo, as serpentes não têm. Então, elas conseguem se orientar com as vibrações no solo, como eu já tinha falado lá na primeira videoaula, comparando as serpentes com os lagartos. E o olfato, o cheiro das serpentes, né? O sentido do cheiro é o principal deles, né? Então, eles cheiram muito bem. O olfato é o principal sentido delas, ok? Já que imagina que eles não têm audição, né? Então, eles sentem a vibração e eles sentem muito cheiro. Uma outra tática dessas serpentes para identificar as presas, a comida, né, é que algumas espécies elas sentem pequenas variações de temperatura, tá? E esses sensores de temperatura ajudam a identificar presas que têm calor no corpo, ou seja, que são homeotérmicos. Então, ou vão ser mamíferos, pequenos roedores, ou vão ser aves, tá bom? Então, essa variação em algumas espécies ela é tão aguçada que é da ordem de 0,003 graus Celsius. Então, você imagina que a cobra ela pode identificar a sua presa porque ela sente o calor da sua presa, tá? Esses sensores térmicos de temperatura, eles podem estar entre o olho e a narina, tá? Que é chamada de fosseta loreal. Olha a setinha aqui, ó. Ok? Na fosseta loreal. Ou pode estar embaixo dessa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó. Embaixo dos olhos, que é a fosseta labial. Tá? Então, essas fossetas, elas têm sensores térmicos que ajudam a identificar suas presas pelo calor. Lembrando que as presas não pode ser um anfíbio. Anfíbio é pecilotérmico, né? Não tem o corpo aquecido. E na primeira videoaula, lá na parte 1, eu já havia colocado para vocês, né, que existem lagartos ápodes, ou seja, que parecem cobra, mas não são cobras, né? Então, eles têm o corpo de cobra, porque eles não têm pernas, né, como as cobras de vidro. Essas cobras de vidro, elas são lagartos, não são cobras. Então por quê? A gente já viu lá a presença das pálpebras, que não estão presentes nas cobras, só nos lagartos. O ouvido, que a gente também reviu aqui. Mas nós temos modificações anatômicas, né? Que, claro que a gente não consegue ver só externamente. A gente vê depois que o animal morre, ok? Então, as serpentes, que elas têm o corpo mais especializado nesse alongamento, elas têm diferenças anatômicas, de anatomia. No interior, os órgãos, eles estão em lugares, ou vai estar regredido, ou eles vão estar deslocados, coisa que a gente não vê isso em lagartos, tá? Então, olha só, o alongamento do corpo veio acompanhado por modificações anatômicas internas, não verificado nos lagartos ápodes e nem nas anfisbenas, né? Que é aquela cobra de duas cabeças, que não é cobra, não é serpente, né? É do grupo das anfisbenas. Ok? Então, o que tem na serpente, na cobra de verdade, que não tem nos outros?
O pulmão esquerdo é muito reduzido. Olha aqui, ó, tá em inglês, né? Mas olha o pulmão aqui esquerdo super reduzido, enquanto o pulmão direito está mais desenvolvido, né? Então, por o corpo tá achatado, né? Então, o pulmão esquerdo regrediu, ok? E os rins, geralmente os rins, eles estão na mesma altura, né? E nas cobras, nas serpentes, não. Os rins são deslocados. Observe que um rim está mais à frente, mais anterior do que o outro. Kidneys, né? São os rins aqui, tá bom? Então, essas são mais duas diferenças anatômicas entre serpentes e lagartos ápodes. Outra diferença tá na boca, né? Os lagartos ápodes, eles têm uma boca pequena, né? Então, eles só conseguem comer presas pequenas, ok? Grande parte, uma parte pelo menos das serpentes, olha o tamanho aqui, né? Da presa que essa pequena serpente ela comeu, né? Elas têm a capacidade de abrir a boca a quase 180 graus. Olha essa figurinha aqui, né? Por que isso? Porque as maxilas, elas não são fundidas, tá? E aí, por elas não serem fundidas, elas têm essa capacidade de abrir a boca 180 graus, pegando uma presa maior que a própria serpente. Isso a gente não encontra nos lagartos, tá? Então, elas possuem também grande dilatação do corpo. Por quê? Nós temos um osso aqui no centro, que é o osso externo. E o osso externo, ele está preso, as costelas estão presas nesse osso externo. O que acontece nas serpentes? Não existe a fusão das costelas com o osso externo. Então, como não existe, elas têm a dilatação do corpo. Elas conseguem que a presa fique dentro do corpo, a presa seja maior que ela por causa dessa dilatação. Porque o osso externo não está unido nas costelas, tá bom? E agora a gente vai ver como que a serpente captura sua presa. É muito comum, né, a gente quando vê uma cobra, a gente ter medo da picada da cobra, né, do veneno da cobra. Mas não é toda cobra que mata por ação de veneno, né? Algumas cobras, como as jiboias, por exemplo, elas matam por constrição. Então, nós temos as cobras que matam inoculando o seu veneno e existem as cobras que matam por constrição, tá? Então, o que é constrição? Na verdade, vocês estão vendo aqui que uma figura, né, basta para 1000 palavras, uma cobra, ela enrolando-se sobre a sua presa, que no caso aqui é um lagarto. Né? Então, elas enrolam as presas, matando-as. Por que elas matam? Elas matam porque a primeira coisa que acontece quando elas comprimem a presa é interromper a circulação do sangue. Interrompendo a circulação do sangue, não chega oxigênio, por exemplo, para o cérebro e a pessoa morre. Né? Então, assim, a pessoa primeiro não é que ela morre asfixiada, né? Morrer asfixiada significa que ela parou de respirar. Isso é uma consequência. Porque a primeira coisa quando a cobra comprime é que ela vai morrer porque não está circulando o sangue, ou seja, não está chegando o oxigênio nas partes, em todas as partes do corpo, tá? Quem são essas cobras que matam por estrangulamento, por constrição, né? Jiboias, sucuris e as pitons. Tá? Agora, por exemplo, a cascavel, a coral verdadeira, as mussuranas, né? O veneno ele é produzido por glândulas especializadas, né? E essas glândulas, então, nós temos aqui a glândula do veneno, olha. E aí tem um canal e esse canal joga o veneno para os dentes, ok? E aí, então, o veneno escorre pelos dentes e inocula suas presas. Mas a forma desse veneno, a eficiência da inoculação, o tiro certeiro, sabe? Depende muito do tipo de dentição da cobra. Tá? Eu já vi umas 2 questões de vestibular trazendo essas dentições, por isso que eu estou mostrando para vocês. Então, o que é uma serpente áglifa? Tá? A áglifa são aquelas que matam por constrição. Ou seja, que não usam seus dentes. Tá? Então, são as jiboias e as sucuris. O que acontece? Não há dentes inoculadores de venenos. Os dentes são todos iguais. Olha os dentinhos aqui, ó.
Por quê? Porque elas vão matar por constrição. Elas não vão matar por veneno, ok? Então, essas são as áglifas. Existe um segundo tipo, que são as proteróglifas, ok? Então, vejam que ele já tem um dente diferenciado aqui. E agora eu quero que vocês observem o corte transversal. Olha só, forma um canal, só que esse canal, por onde escorre o veneno, onde vai escorrer o veneno, deixa eu pôr em outra cor. Vou pôr aqui em azul, ó. Sai daqui. Em azul. Vejam que esse canal, ele não é 100% fechado. Por que eu não tô pintando? Isso. Ele não é 100% fechado, ele tem uma abertura aqui, ó. Então, o veneno, ele não é 100% eficiente, mas ele é bem eficiente. Esse tipo de dentição, que ainda tem um canal que não é 100% fechado, é com as corais verdadeiras. Então, eles têm dentes inoculadores anteriores, tá? É na frente. E possuem um canalículo, um canal por onde escorre o veneno, ok? Então, tá na parte anterior e esse canal que não é 100% fechado, ok? Essa é a proteróglifa. Nós temos também as serpentes opistóglifas. O que são essas serpentes opistóglifas? Olha o desenho aqui, ó, né? A primeira diferença da proteróglifa, né, é a posição do dente. O dente está para trás, ou seja, na porção posterior, ok? E além disso, enquanto a proteróglifa fazia um canalículo mesmo, não é 100% fechado, mas tinha um canalículo, na opistóglifa só vai ocorrer uma depressão nesse dente, né? Um sulco, um abaulamento do dente por onde vai escorrer. Então, como não há um canal perfeito, só apenas uma depressão, e como esse dente ele é posterior, essas serpentes, elas não inoculam o veneno de forma eficiente, então tendem a ser menos perigosas, ok? Um exemplo são as mussuranas. Então, há dentes inoculadores de veneno que possuem um sulco por onde escorre o veneno. Localizam-se na porção posterior da boca, para trás, e em função dessa localização, geralmente não conseguem inocular o veneno com eficiência, que é o que eu acabei de dizer. Tá? E a masterchef de todas, a mais potente de todas, são as serpentes solenóglifas, né, que são as cascavéis. Então, vamos ver o desenho para a gente entender. A dentição que vai inocular, o dente que vai inocular o veneno está na porção anterior, igual à proteróglifa. A diferença é que na solenóglifa, ela faz um canal 100% perfeito, que é o pretinho aqui, ó. Então, observa que o canal é 100% fechado. Tem o dente e tem o canal aqui. Então, o veneno, na hora que a cascavel tem a presa aqui, na hora que ela inocula, é 100% certeiro. É como se fosse uma injeção de veneno na sua presa. Então, muito mais eficiente, tá? Então, um canal interno por onde escorre o veneno. Localiza-se na porção anterior da boca e é uma dentição mais especializada. Então, das 4 tipos de serpente, as 2 mais especializadas são a proteróglifa e a solenóglifa. Lembrando que as áglifas, elas matam por constrição. É muito comum a gente falar assim, essa serpente é uma serpente venenosa ou peçonhenta? A gente chama de serpente peçonhenta toda a serpente que usa os dentes para inocular o veneno. Então, quando você usa a dentição para inocular o veneno, ela é uma serpente peçonhenta, ok? Então, por exemplo, o sapo que tem aquelas glândulas de veneno, então é um sapo venenoso, ok? Porque não utiliza uma estrutura especializada de inoculação de veneno, tá? Essa é a grande diferença de peçonha para venenoso. E agora chegou o momento de falar da parte que eu mais acho legal, mais admiro, que é o grupo dos Archosaura, tá? Gostaria que vocês se atentassem ali ao cladograma. Então, a gente começou a estudar, né, os testudinas, os lepidossauras, acabamos de estudar as serpentes, e agora faltam os crocodilianos.
Os crocodilianos, como eu disse lá na primeira videoaula, eles fazem um ancestral comum com as aves, né? Então, crocodilo e ave formam um grupo monofilético. Por quê? Porque eles fazem parte de um grupo chamado Arcosáurea. E esse Arcosáurea inclui representantes atuais, como as aves e os crocodilos, e inclui representantes extintos, como os dinossauros. Então, sim, as aves, os crocodilos e os dinossauros fazem parte de um mesmo grupo, ok? Um grupo monofilético. Então, quem que são os arcossáureos? Então, o arcossauro é um grupo maior, ó. Inclui os crocodílios, que são viventes, tá? Viventes. Os répteis voadores, que a gente chama de dinossauros voadores, mas não tá no grupo dinossáurea, que são os pterossauros. Vejam a cruzinha aqui, ó. Todas essas cruzes remetem que são fósseis, tá bom? Veja que crocodilo não tem cruz porque é vivente, não é extinto. Então, os pterossauros eram répteis voadores. Quem gosta um pouquinho de dinossauro vai saber de quem eu tô falando, né? Aí, então, nós temos o grupo dos arcossáureos. O grupo dos arcossauros tem os crocodilianos, os pterossauros, aí eu tenho um subgrupo que é o dinossáurea. Dentro do dinossauro tem os sauríceas e dentro dos sauríceas os terópodas, que nós vamos ver. Agora presta atenção, dos terópodas todos são extintos, menos as aves. Então vejam que interessante. As aves e os crocodilos são os dois únicos grupos viventes do grupo dos arcossáureos. E vejam mais, vejam que as aves estão dentro do grupo dos dinossauros. Então, as aves estão muito mais relacionadas aos dinossauros do que os crocodilos. Muito legal, né? E agora, então, a gente vai estudar ao último grupo dos répteis, que são os crocodílias, né? Então, eles têm uma diversidade de carapaça, tá? Vai ter crocodília, o grupo crocodília, que vai ter escamas, placas córneas, placas ósseas no revestimento do corpo, vai depender do grupamento. São ovíparos, botam ovos e são semiaquáticos. Eles podem estar, né, na água, na terra e são encontrados na água doce e no mar. Então, nós temos três grupos. Os crocodilos, que podem ser de água doce, marinha ou salobra. Salobra é a água que está entre a água doce e a água salgada, tá? Não temos crocodilo no Brasil, não ocorre no Brasil, tá? E eles podem chegar a medir até 7 metros. Os jacarés são crocodílias exclusivamente de água doce, ocorre no Brasil e mede até 5 metros. O maior que a gente tem no Brasil é o jacaré-açu, na Amazônia. E os gaviais, que eles são endêmicos, são característicos da Índia, dos rios indianos. E eles são bem diferentes, né? Porque ele tem esse focinho bem estreito aqui, que são os gaviais. Muita gente confunde. Isso é um crocodilo ou um jacaré? E agora a gente vai ver a diferença dos dois. Então, olha só. A grande diferença a gente vê na lateral quando eles estão com a boca fechada. Tá? Por quê? Porque os crocodilos, você pode ver os dentes tanto superiores quanto inferiores quando eles estão de boca fechada. Já o jacaré, você nunca vai ver os dentes inferiores, só os superiores. Olha que interessante, tá? Então, vamos lá, os crocodilos, dentes superiores e inferiores podem ser vistos com a boca fechada, com destaque para o quarto dente que eu acabei com destaque para o quarto dente inferior de cada lado da maxila, que é esse quarto dente aqui, tá bom? Já o jacaré, quando com a boca fechada, é possível ver dentes superiores, raramente alguns inferiores e nunca o quarto dente inferior. Outra diferença é que o crocodilo tem o focinho mais estreito, o jacaré tem o focinho mais largo, mas eles também têm diferenças internas, como o número de fossas no crânio e entre outras coisas, tá? Mas eu acho que o mais fácil da gente identificar é pela dentição mesmo, né? Entre crocodilo e jacaré. Eu espero que vocês tenham gostado do grupo dos répteis. Segue
questão, eu resolvi colocar, ela é de múltipla escolha, mas eu só coloquei a resposta certa. Por quê? Porque aqui evidencia que o ancestral das serpentes, das cobras, né, tinha patas, né? E a gente aprendeu isso lá no primeiro ano, que a presença de pata nas serpentes é uma característica plesiomórfica, ou seja, ela é primitiva. Hoje, as serpentes não têm patas, é porque é uma característica apomórfica, ou seja, que derivou, que veio depois. Ok? Então, eu achei bem interessante essa questão. Vocês podem pausar o vídeo e ler direitinho, tá bom? E aqui, mais duas questõezinhas para vocês estudarem. Um beijo e até a próxima. Ah, mais uma, esqueci.